boa noite para você que está em casa nos acompanhando. Está começando agora o nosso programa Palavra Viva, todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui a partir das 6 horas, como a Segunda Igreja Batista, apresentando para você a Palavra do Senhor, a mensagem de Deus para o seu coração, mostrando alguns louvores, alguns videoclipes, e um momento muito especial também é o nosso pequeno grupo multiplicador. Muito obrigado por você estar aí nos acompanhando, nos prestigiando, e agora nós queremos fazer uma oração por você, pela sua família e pela chance que nós temos agora de levar o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até o seu lar. Vamos orar? Se for possível, feche o olho aí na sua casa e acompanhe essa oração comigo. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado por mais uma vez que estamos aqui, Senhor Deus, transmitindo a Tua palavra, Senhor Deus, transmitindo a Tua mensagem, Senhor. Muito obrigado por esse amigo que está na sua casa agora, Senhor Deus, nos ouvindo, nos recebendo, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial para estas pessoas que nos escutam agora, Senhor Deus, e que elas possam se voltar a Ti, Senhor Deus, ouvir a mensagem da salvação, Senhor Deus, se arrepender dos seus pecados, Senhor Deus, e se converterem a Ti, Senhor. Muito obrigado pela chance que o Senhor nos dá de Te louvarmos, Senhor Deus, e de Te servirmos, Senhor. Nos abençoe a cada dia mais, Senhor Deus. Muito obrigado por todas as bênçãos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Nesse mês, nós estamos trabalhando com o tema O Meu Socorro. Quem é o meu socorro? Quem é o seu socorro? Onde nós encontramos socorro? Quem é o verdadeiro socorro para a sua vida? Nós temos nesse mês também o Congresso Multiplique, que vai acontecer na nossa igreja nas próximas semanas. Nós temos também o aniversário da igreja. Teremos um final de semana agora no mês de agosto, comemorando 47 anos da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E nós queremos convidar você e toda a sua família a se fazer presente, a participar conosco de todos esses momentos. Nós queremos lembrar também que em toda a cidade nós temos pequenos grupos multiplicadores, em todos os bairros praticamente. Eles se reúnem em algum momento à noite durante a semana para ler a Palavra de Deus, para louvar o Senhor e para orar por todas as pessoas e por outras que participam desses pequenos grupos. Se você tiver interesse, nos procure a Segunda Igreja Batista, ali na Presidente Dutra, ao lado do Hotel Sabino. Pode ir lá em horário comercial ou nos visite quarta-feira, 7h30 da noite, 6 horas aliás, domingo, 6 horas da noite também. Venha nos visitar, venha nos conhecer e venha fazer parte da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Neste momento, nós vamos ficar com um videoclipe. Preste atenção na letra dessa música e reflita. Já já nós voltamos. Senhor e mendigo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vida, confiamos em Teu infinito
do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse é um louvor tradicional nas nossas igrejas, muito lindo. Nós queremos lembrar que o nosso programa está passando ao vivo também no Facebook da Segunda Igreja CIB Mossoró. Você pode nos acompanhar lá. Eu gostaria de reforçar também que o nosso congresso Multiplique será nos dias 25, 26 e 27 desse mês. E no final de semana anterior, 18, 19 e 20, nós teremos o aniversário de 47 anos da nossa Segunda Igreja Batista em Mossoró. Nós queremos agradecer a todos os irmãos da nossa igreja que estão nos acompanhando. No Facebook, você pode deixar lá o seu recado, deixar lá o seu alô. E qualquer outra participação que você quiser, pode se sentir à vontade. Nós agora, neste momento, com o nosso tema O Meu Socorro, nós teremos a mensagem com o nosso pastor Alan George. Que você preste atenção nessa mensagem, acompanhe na sua Bíblia e sinta-se à vontade a vir participar conosco, seja por telefone, seja pelo Facebook, ou vir nos conhecer na nossa igreja. Fique com a mensagem do pastor Alan George agora. Ok, muito obrigado, Ismael. Boa noite, você, querido telespectador aqui do programa Palavra Viva pela TV Mossoró. Hoje nós, como o Ismael já bem apresentou, o tema do programa, O Meu Socorro. Olha que tema interessante. Eu gostaria que você meditasse nesse tema adaptado ao tema maior. De onde virá o meu socorro? E a leitura que também está aí em sua tela é do Salmo 121. O Salmo 121, versos de 1 a 8. Vamos fazer essa leitura nesse momento. Acompanhe aí na sua TV. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol ferirá. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora
e para sempre. Que texto maravilhoso! O Salmo é o maior livro da Bíblia, contém 150 capítulos ou 150 salmos, podemos assim dizer. E do Salmo 120 ao Salmo 134, podemos ver aqui uma pequena coleção desses salmos, chamados pelos judeus como Shir HaMoled, ou mesmo traduzindo a expressão dessa coleção de salmos como os salmos das peregrinações, ou salmos de romagem, de romaria, ou salmos de degraus. Talvez você já tenha visto aí um subtítulo na sua Bíblia, no Salmo 121, salmos de degraus. Exatamente o que faz parte esse grupo de salmos. São salmos que... O que são salmos? São músicas, são canções, e esses salmos, eles geralmente eram entoados nas romarias ou nas peregrinações, e que o povo de Israel, vindo de diversas partes ali da Palestina, em direção a Jerusalém, nos períodos de festividade, eles entoavam estes cânticos. E o salmo que nós acabamos de entoar é exatamente um tipo de salmo de peregrinação. Mas aí eu lanço a primeira pergunta diante do que vamos ver no programa de hoje acerca do Salmo 121. Acompanhe aí na sua tela. A pergunta é: a quem pedir socorro quando tudo parece inseguro à sua volta? Você já fez essa pergunta? A quem eu devo pedir socorro quando tudo parece perdido, quando eu me sinto inseguro diante de tantas dificuldades à minha volta? Os versículos 1 e 2, que você acompanha aí na sua tela também, do salmo que nós acabamos de ler, diz assim: levanta os meus olhos para os montes. E aí o salmista pergunta: de onde me virá, ou de onde me vem o socorro? Esses viajantes peregrinos que estavam chegando em Jerusalém para as festividades religiosas. Jerusalém é uma cidade alta, e essa cidade alta, repleta de montanhas, cheias de montanhas. Então, pode voltar a imagem aqui para mim, por favor. Então, na verdade, essa região montanhosa em que os peregrinos estavam caminhando, muitas das vezes eles olhavam para aquelas montanhas. É muito importante nós entendermos um contexto aqui. Nessas montanhas, muitas das vezes, serviam como tocaias, como esconderijos para bandos de assaltantes. Eles sabiam que aquelas trajetórias eram comuns nos períodos de festividades de Israel, terem muitas caravanas indo para Jerusalém. Então o que é que esses bandos de assaltantes faziam? Se escondiam nessas grutas, nessas cavernas, nessas montanhas, para que pudessem armar uma tocaia e assaltar o quê? Aquelas caravanas. Então, diante disso, me faz lembrar que muitas das vezes nós ficamos inseguros quando saímos de casa para fazer uma viagem. Inseguros porque temos medo dos assaltos, temos medo também dos acidentes, mas não precisa fazer uma longa viagem para ter essa insegurança. Você pode sair da sua casa e ir ao trabalho, você pode fazer um pequeno percurso da sua casa à escola, da sua casa à universidade, ao supermercado ou ao mercado da esquina, e você faz aquela pergunta: eu estou saindo de casa, mas será que eu volto? Porque a vida anda tão perigosa de um jeito que a gente simplesmente se torna inseguro diante de tanta insegurança. Da mesma maneira, aqueles viajantes da Palestina naquela época, eles fazendo as suas viagens de peregrinações em suas estradas, eles olhavam para aqueles montes, para aquelas montanhas, para aqueles paredões rochosos ali, e chegando ali, eles lançavam essa pergunta: eleva os meus olhos para os montes onde tem risco de sermos pegos aqui em assalto. E aí eu pergunto, olhando para esses montes, para esses riscos, para essas inseguranças, de onde me virá o socorro? Talvez você já tenha visto uma expressão chamada Mayday. Mayday é uma expressão que se ouve muito em rondas de telefonia, e essas ondas são emitidas, e seja lá onde você morar no planeta, seja lá qual for seu idioma, sua língua, é uma expressão universal. Ao ouvir essa expressão Mayday, Mayday, significa dizer que alguém em algum lugar do planeta está precisando de socorro. É como o SOS também, que é uma expressão universal em que, emitida essa informação, opa, alguém está pedindo SOS, alguém está pedindo socorro. O povo de Deus, em sua caminhada de peregrinação, dizia: eleva os meus olhos para os montes. De onde é que eu posso pedir o meu Mayday, Mayday? Ou como é que eu posso pedir o meu SOS, o meu socorro? Agora acompanha aí na sua tela, versículo de número 2, tem a resposta. O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e
a terra. Diante dos riscos da viagem, diante dos riscos da peregrinação, aquele povo confiava que o socorro deles estava no seu Deus. Muita gente tem confiado nos recursos humanos. Muita gente tem confiado nos seus recursos materiais, no seu dinheiro, na sua força humana, nas suas premiações, nas suas capacitações, para poder vencer os desafios da vida. Muita gente tem confiado no sistema político, muita gente tem confiado em muitas coisas. Mas eu quero dizer que a nossa caminhada com Deus aqui na terra, que é uma peregrinação, nós iremos enfrentar muitos riscos, nós iremos enfrentar muitas perdas e, infelizmente, iremos enfrentar muitas perseguições, muitos sofrimentos. É por isso que eu lanço essa pergunta a você. Em quem ou em que você tem confiado, você tem depositado, você tem colocado a sua confiança? A quem você tem pedido socorro no momento de perseguição, no momento de grande luta? O salmista já deu a resposta dele. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro do salmista estava no Senhor. Olha só, nada mais, nada menos do que aquele que fez os céus e a terra, o Criador do universo. Uma outra verdade que você vai acompanhar aí na sua tela é o seguinte: Deus, ele é o nosso socorro que está sempre presente. Olha só os versículos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre em alerta. Deus está sempre em alerta. Ele não permitirá, ele não dormirá, ele estará sempre mantendo o seu alerta. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro estava orientando a sua comunidade de fé. Pedro estava dizendo: vocês devem ter o mesmo modo de pensar. Vocês não devem retribuir mal por mal. Se vocês quiserem viver dias felizes, não falem falsamente. E no versículo de número 12, Pedro diz algo interessante. Ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Quando Moisés recebeu a revelação de Deus, Deus se apresentou a Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 3. Deus falou o seguinte a Moisés: Moisés, eu vejo a aflição do meu povo que está lá no Egito sofrendo como escravo. Eu ouço o clamor do meu povo e eu conheço os seus sofrimentos. Deus vê a aflição, Deus ouve o clamor e Deus conhece os nossos sofrimentos. Muitas pessoas têm sofrido por confiarem em outras pessoas que, num determinado momento da sua vida, dormiram no ponto. Olha só, que triste notícia. Eu confiei em você, eu confiei nela, eu confiei naquele grupo de pessoas, mas eles, mesmo dando a palavra, eles dormiram no ponto. E porque dormiram no ponto, o casamento foi destruído. Porque dormiram no ponto, o filho saiu de casa e foi em direção às drogas. Porque dormiram no ponto, a sociedade está nesse caos com toda essa violência. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele não dorme no ponto. Deus, ele está sempre em alerta. Deus, ele não dorme no ponto para executar o seu juízo. Deus também, que é o nosso contexto da mensagem de hoje, ele não dorme no ponto para nos dar o seu auxílio, o seu socorro, a sua salvação. Acompanhe mais uma outra verdade aí na sua tela. Deus te socorrerá ou protegerá de quê? Você já fez essa pergunta? O texto continua nos versos 5 a 7. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Como o povo de Israel estava viajando em direção a Jerusalém, eles sabiam que naquela época, como ainda hoje, claro, o sol era bastante quente, bastante escaldante. Você que é de Mossoró, como a cidade de Mossoró. Então, o salmista, ele fez uma analogia interessante em relação ao sol. E na antiguidade, havia um pensamento também de que a lua influenciava negativamente as pessoas. Ou seja, a lua atraía coisas ruins para as pessoas. Agora, olha só a maestria do salmista. O salmista, ele pega a figura do sol com o seu calor escaldante que faz sofrer os seus viajantes, e pega também a ideia da influência negativa da lua, e o que é que ele faz? Ele compara, ele faz uma analogia, ele faz um paralelo com os peregrinos viajantes que estavam indo a Jerusalém e também passavam por riscos de serem perseguidos ou de qualquer outro mal que pudessem ali serem acometidos.
E aí, nos versículos 5 e 6, diz que como sombra que protege o calor, Deus protegerá o sofrimento do sol do dia, de influências negativas à noite, que é o caso da lua, certo? E isso me faz lembrar o seguinte: os imperadores e reis da antiguidade, quando eles faziam um determinado deslocamento, uma viagem, eles eram escoltados por uma esquadra militar. Eles eram escoltados pelo seu exército. E ainda hoje também, né? Os chefes de Estado, quando eles vão sair, eles são escoltados. Agora, a gente percebe isso também nas transportadoras financeiras, que há uma escolta, uma segurança. Mas aqueles peregrinos, eles estavam pedindo por uma escolta. Eles estavam pedindo por uma segurança. É por isso que eles elevam os olhos para os montes e eles declaram: de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha proteção ao longo dessas viagens? E o versículo 7 apresenta: o Senhor o protegerá de todo o mal. Eles estavam com medo de serem pegos pelo mal, por uma perseguição, por um bando de assaltantes. E o salmista declara que é o Senhor, a sua escolta, o seu socorro, que os livrará de todo mal. A confiança daquele povo estava no socorro de quem? Não no socorro do grupo da caravana, não no socorro de outras pessoas, mas no socorro do Senhor, o seu Deus. Agora acompanhe essa outra pergunta aí na sua tela. Até quando podemos receber a proteção de Deus? Também você já fez essa pergunta alguma vez? Qual o prazo de validade para Deus nos proteger? Qual o prazo de validade da proteção de Deus? O versículo de número 8 do Salmo 121, acompanhe aí. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Ou seja, é uma proteção integral. A gente observa muito quando vai a um casamento, os votos de casamento, naquele momento da dedicação dos votos, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. E um determinado momento da vida daquele casal, quando algo dá errado, há o divórcio, há a separação, e a gente percebe que alguém ali faltou com a fidelidade. Houve um toque de infidelidade. Alguns decidiram não ir até o fim, como prometeram lá no altar. Mas eu quero dizer que Deus, do contrário do ser humano, Deus ele é fiel. Deus ele é imutável, ou seja, ele não muda nunca. Ele vai até o fim por amor, pela sua graça que tem sobre cada um de nós. Jesus, após ressuscitar, ele passou a seguinte ordem para os seus discípulos: vão por todo o mundo, preguem o evangelho. E no final ele diz: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu quero lançar uma pergunta, já aqui finalizando a nossa reflexão, mas eu quero lançar essa pergunta. Talvez você esteja se questionando: pastor, mas eu sou uma pessoa que ando com Deus, eu temo ao Senhor, e por que mesmo assim eu passo por tantos sofrimentos? É uma pergunta que não teríamos tempo de responder, de tão complexa que ela é aqui no programa, mas eu vou me arriscar mesmo assim. Nós passamos sofrimentos por diversos motivos, mas eu quero destacar apenas um deles. Muita gente sofre mesmo andando com Deus, mesmo buscando fazer a vontade de Deus, mas sofre porque Deus quer trabalhar algo na vida dela. Deus quer trabalhar o seu caráter, Deus quer mudar os seus valores, Deus quer mudar as suas prioridades, Deus quer mudar a sua vida. Então, esse processo do trabalhar, do agir de Deus na vida dessas pessoas que temem ao Senhor, é um processo muitas vezes doloroso, porque requer renúncia, porque requer uma entrega, porque requer o quê? Mudanças. Então, Deus, ele vai agir de acordo com a sua soberania. E por ele agir de acordo com a sua soberania, muitas das vezes nós não sabemos porque determinadas coisas acontecem conosco. Não sabemos. Talvez lá na frente ou um dia saberemos. Ao olharmos para trás, a gente, agora eu entendi porque naquela época aconteceu isso na minha vida. Mas hoje nós não sabemos. Ou talvez nunca iremos descobrir, porque compete a Deus e a sua soberania. Mas uma coisa é certa, e é isso que é importante que você saiba. Deus, ele é o seu socorro, o seu refúgio e a sua fortaleza. Deus, ele está no controle de toda e qualquer situação. E ele quer cumprir a vontade dele, que é a melhor do mundo, na sua vida. Semana passada eu vinha de um congresso lá em Natal, víamos de uma caravana, e ouvi nos noticiários a notícia de que estava tendo muito assalto ali naquela reta Tabajara, e eu confesso que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque a nossa caravana, outras caravanas e outros transeuntes por ali, transportes, poderiam ser assaltados. E aí no retorno, já tarde da noite, eu fiz uma oração.
Mas essa oração é uma oração copiada do Salmo 121. A minha oração foi a do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu perguntar a você, você está sofrendo nesse exato momento? O que você tem passado na sua vida? Algum problema de doença, enfermidade, perseguições? Você perdeu alguém muito querido nesses dias? Você está passando momentos difíceis? Você está precisando da ajuda? E aí eu pergunto, quem você tem buscado o socorro? Quem você tem procurado a ajuda? Eu finalizo com o texto do Salmo 46, versos de 1 a 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E acompanha também o Salmo 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pergunto mais uma vez para finalizar. De onde virá o seu socorro? Deixa eu dar a resposta. O teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro, o melhor socorro do mundo, deve vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem. Que essa palavra possa ir ao encontro do seu coração. Nós vamos a um breve intervalo, mas eu gostaria que você não saísse daí, porque essa temática ainda vai ser discutida e trabalhada no nosso PGM na TV. É rapidinho, não sai daí. Voltamos já já. Meus olhos bem alto e para os montes. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Essa confiança
palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu, com preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, por isso Muito bem, nós voltamos com o nosso programa Palavra Viva. Você viu aí no intervalo alguns momentos na nossa igreja, num culto de oração, um momento ali de confraternização. E nós vamos continuar agora o nosso programa com o nosso pequeno grupo multiplicador. Nós temos os irmãos aqui que vão dirigir, fazer perguntas e responder. É necessário que você preste bastante atenção, porque nestas perguntas aqui, é bem provável que você encontre alguma resposta para algum problema na sua vida. Vamos ficar com o nosso pequeno grupo multiplicador agora. Nosso querido Ismael está apresentando o programa hoje, assim, bem falou. Estamos dando início ao nosso PGM na TV. Mas antes, vamos ouvir uma canção com um dos nossos integrantes, que aqui se fazem presente, que é o nosso querido irmão Oséias. Vamos ver. Calvário derramou-se sangue puro por ti. No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz. No sangue
Jesus, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, a vida e luz, no sangue de Jesus. Amém, que maravilha, que canção belíssima essa entoada aqui pelo nosso querido irmão Oséias. Eu já apresentei o irmão Oséias, mas eu gostaria que estivesse, você que está em casa, conhecesse, né, já conhece, claro, mas apresentar os demais componentes, participantes do PGM de hoje aqui no nosso programa, né? Beleza? Nós que falamos agora pouco a pregação da palavra de Deus, por minha parte, vemos o tema do Salmo 121, versos de 1 a 8, salmo que fala exatamente o tema do programa, o meu socorro, ou o socorro, como eu apresentei, de onde vem o meu socorro, e é essa temática que nós estaremos apresentando aqui no PGM da TV. Daqui a pouco eu apresento os componentes. Vamos seguir aqui com o PGM, mas daqui a pouco vocês, claro, vão estar assim apresentando. Esse salmo é bem interessante. Como eu havia dito, esse salmo começa fazendo uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo. Né? Aquele grupo de peregrinos estava na sua caminhada, na sua jornada para Jerusalém, para as festividades ali em Jerusalém. Eles assim perguntam, de fato, de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí eu quero, já apresentando aqui todo o quadro aqui presente, eu quero exatamente mostrar a você para onde devemos, vou começar aqui pelos nossos participantes com Denise. Denise, para onde nós devemos olhar na nossa caminhada, na nossa peregrinação, para onde nós devemos olhar diante das inseguranças, diante das dificuldades, em quem nós devemos buscar socorro? Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de responder a pergunta, eu queria destacar algo que o senhor mesmo falou no momento da mensagem, né? Dá uma introdução. Esse é um cântico de peregrinação, como foi dito, e anualmente os israelitas, eles iam para Jerusalém fazer peregrinações religiosas, né? E de longe, assim, quando eles estavam chegando de longe, eles já viam os montes de Jerusalém. E como foi dito, nesses montes se encontravam muitos perigos. Normalmente salteadores que se escondiam lá para aproveitar esse momento que muitas caravanas estavam indo para Jerusalém, e outros perigos, né? Animais, selvagens ou outros tipos de perigo. Mas, então, o salmista, ele diz, elevo os olhos para o monte. Então, ele enxerga esses montes, ele enxerga os perigos e ele se questiona, de onde vem o meu socorro, né? E aí, ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, respondendo à pergunta, né, nesses momentos, para onde devemos olhar? Nós devemos olhar para o Senhor. Quando nós vemos essas situações de perigo na nossa vida, nós não devemos nos deter a isso. Nós devemos olhar para o Senhor e depositar nossa confiança nele e saber que é Ele quem vai nos socorrer. O Senhor, Criador de todas as coisas, como o versículo diz, Ele que criou o céu e a terra. Muito interessante, Denise, já dando aqui a resposta, devemos olhar, porque às vezes a gente é tentado a olhar para nós mesmos, para outra e qualquer situação, ou pessoas, ou coisas, mas ela respondeu muito bem, você respondeu muito bem, Denise, devemos olhar para o Senhor. Agora, talvez, você não use essa mesma frase, olhar para o Senhor para encontrar o meu socorro, o meu auxílio, mas eu quero me dirigir aqui ao Oséias, que está aqui conosco. Na nossa caminhada, Oséias, quando realmente enfrentamos perigos nas nossas estradas perigosas, desafiadoras, pergunto, quem é que firmará os nossos pés? Quem nos guardará? Ok, boa noite, pastor Alain, boa noite a todos os telespectadores. Né? Prazer estar aqui mais uma vez para, junto com os irmãos, discutirmos um assunto, um salmo tão, digamos assim, cantado, falado e pregado nas igrejas, porque na verdade esse salmo eu já entendo como um cântico de vitória.
né? O salmista, ao escrever esse salmo, a gente já percebe que ele já começa, digamos assim, semelhantemente a Romanos 8,32, né? Também esse salmo é um cântico de vitória. E eu estava vendo alguma coisa a respeito desse salmo e pude perceber que Davi, quando ele compôs esse salmo, ele tinha recentemente tido notícia da morte de Samuel, seu grande amigo e companheiro aqui na terra. Então Samuel acabara de falecer e Davi, numa circunstância em que aparentemente poderia ser difícil, mas Davi, ele lança a interrogação, ele escreve esse salmo, nessa poesia belíssima, faz a pergunta retórica, né? Eleva os olhos para o monte, e de onde virá o socorro? Ora, diga-se de passagem que a região de Israel é uma região cercada por montanhas, né? E também, além dos problemas das caravanas que existiam ali, como já foi discutido, outros fatores aconteciam. Os povos que habitavam ali do lado de Israel costumavam cultuar os seus deuses, os seus ídolos, no alto dos montes, né? E Davi lança a pergunta e diz assim: de onde me virá o socorro? Ou seja, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o socorro daquele que confia em Deus não vem dos montes, mas da além dos montes, né? E continuando o salmo no versículo 3, que diz que a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa segurança está no Senhor, porque o guarda de Israel não tosquenejará. Ou seja, essa palavra tosquenejará significa não cochilará, não vacila, não pestaneja, como costumamos dizer, nossa região. Então, aquele que crê em Deus, que confia na sua palavra, ele diz assim: quando temos que caminhar por estradas perigosas, quem firmará os nossos pés? Lá no Salmo 23, também responde essa pergunta, quando ele diz assim: ainda que, observe a interjeição, ainda que, né? Ainda eu não ando, mas ainda que eu andasse, quem poderia me socorrer? Não é verdade? Então o Salmo 23 também é um complemento desse salmo e responde muito bem. Interessante, Oséias. E o Salmo 40 também é muito claro em relação a isso, quando diz: esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei por socorro, ele me tirou de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Muito interessante. Mas eu queria saber agora do Rubem Alves, que também está aqui conosco. Rubem, o versículo 6 diz assim: o Senhor, ele realmente, de onde virá o meu socorro, é do Senhor, ele que me protegerá, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aí eu fico pensando, será que existe algum momento que Deus vai estar ocupado, Deus não vai poder nos socorrer, nos proteger durante o dia todo? Como é que você explica isso? Acho que essa pergunta é bastante pertinente aos nossos dias, que fala de segurança. E nós temos visto, principalmente no nosso país, um problema sério nessa questão da segurança. E muitos prometem aí empresas de segurança, segurança eletrônica, segurança 24 horas, mas será que essas seguranças dão realmente a proteção que você precisa em 24 horas? E nós podemos responder que não, porque é uma proteção humana. Mas aqui a palavra de Deus fala de uma proteção de Deus. E não é um Deus com D minúsculo. É o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, os céus, a terra, o universo e todas as coisas que neles há, e que mantém também todas essas coisas. E com certeza a proteção de Deus, ela não tem como falhar, porque ele não falha. O Oséias acabou de falar aí muito bem que ele não tosquenejará, ou seja, ele não cochilará, ele não vacilará, ele não permitirá que nós entremos em situações de insegurança, porque ele é um Deus presente, é um Deus que está em todo lugar. O próprio salmista, ele vai nos dizer: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no mais alto céu, o Senhor lá estará. Se eu descer no mais profundo abismo, também lá o Senhor estará. Então, não tem como a gente fugir dessa proteção. E é interessante que lá no verso 6 e no verso 7 desse salmo, ele nos fala o seguinte: o Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo.
Ele protegerá a sua vida. Então, não tem como a gente imaginar que a gente possa se sentir fora da proteção de Deus, se assim nós estejamos também sob a sua direção, sob a sua proteção. Ok, Rubem, muito bem esclarecido. E eu queria agora me voltar ao Vladimir, que também está conosco aqui. Vladimir, o versículo 8 diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Gostaria que você comentasse o que é que esse versículo 8 está querendo assim dizer. Boa noite a todos, né? O interessante, eu gostaria de ler mais uma vez o versículo, né? Estará sobre a proteção do Senhor, ao saíres e ao entrares, desde agora e para todo sempre. É uma segurança para aquele que crê no Senhor, para aquele que pode descansar no Senhor, que é crente no Senhor. É uma segurança que nós temos, é que o Senhor guardará cada passo nosso. Seja no nosso entrar, seja não só entrar em lugares ou na nossa saída, mas em fazermos coisas. E essa proteção, como o irmão Rubinho falou agora há pouco, muito bem, inclusive, é uma proteção diferente, é uma proteção que vem do Senhor nosso Deus, nos faz sentir seguros também. Às vezes você pode estar dentro de uma casa, toda guardada, com câmeras, com cerca elétrica, e seu coração ainda não está tranquilo. Mas essa segurança que o Senhor nos dá, o seu coração fica tranquilo também, nós ficamos tranquilos também. Ok, muito bem esclarecido aqui pelos nossos componentes, mas nós temos ainda o Pipoca, certo? Você vai acompanhar na sua tela todos os nossos programas, a gente apresenta esse acróstico. E eu gostaria que os nossos participantes pudessem responder ao Pipoca, mas assim de maneira, nosso tempo já está esgotado, de uma maneira bem objetiva, bem direta. Eu começo com o primeiro P do Pipoca, que é pecado a ser evitado. Qual o erro a ser evitado na narrativa de hoje, na história de hoje? Eu creio, Vladimir acabou de falar sobre, às vezes, nossa casa pode até estar protegida, né? Mas no nosso coração a gente tem esse medo, se entrega ao medo às vezes. Então eu creio que o pecado a ser evitado é você olhar para os perigos, olhar para essas situações da vida e não depositar sua confiança no Senhor, não reconhecer que o seu socorro vem dele, né? Se confiar nas suas forças ou em fatores externos para garantir a sua proteção e a sua segurança, enfim. Eu creio que esse seria o pecado a ser evitado. Muito bem, Denise, muito bem esclarecido. Indivíduo ou exemplo a ser seguido nessa história? Muito bem, o exemplo a ser seguido aqui, pastor, nada mais do que o próprio salmista quando põe a sua confiança toda no Senhor. E só para dar um exemplo bem prático, essa semana eu encontrei um amigo e se diz ateu, e em um certo momento a gente percebia que ele queria debochar da nossa fé. E eu cheguei para ele e perguntei: pois bem, eu gostaria que você pregasse o ateísmo para mim. O que você tem para mim na hora que vai me confortar quando eu estiver, por exemplo, à noite no meu quarto, sozinho, os problemas existenciais, minhas crises pessoais? E como o ateísmo pode, de certa forma, me socorrer? Isso não tem resposta. Então, voltando aqui para a nossa realidade, você, ou seja, aqueles que creem, nós crentes, né, no sentido geral, nós temos esse, digamos assim, esse conforto, essa fé e essa confiança. O nosso socorro vem de quem? O nosso socorro vem do Senhor. Quando eu leio a sua palavra, um salmo, uma passagem bíblica, então esse conforto espiritual que um revólver não pode dar, que uma cerca elétrica não pode dar, que um cão de guarda não pode dar, a palavra de Deus nos dá, que é o conforto espiritual e a sua segurança. Ok, e promessa, o segundo P de Pipoca, promessa a abraçar, qual seria? Ou qual seriam? Porque eu percebi aqui no texto que é bem rico. Né? A promessa a abraçar essa proteção maravilhosa que não, em nenhum momento nós conseguiríamos ficar livres dela. Ou seja, Deus não permitirá que em nenhum momento nós fiquemos sem essa segurança. Nós falamos aqui em segurança no decorrer desse pequeno grupo, mas a segurança principal que nós devemos ter é o nosso Deus. A palavra de Deus ela nos fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Então, a nossa esperança é em Deus e a promessa a abraçar é essa proteção divina sobre nossas vidas. Ok, e Vladimir, para você, obra a fazer? Obra a fazer seria buscar o Senhor enquanto se pode achar, e experimentar dessa segurança que só podemos encontrar em Cristo. Ok. E o conhecimento adquirido no nosso PGM na TV de hoje é exatamente esse, saber que nós devemos olhar, mesmo diante das dificuldades, olhar para o alto, olhar para os montes
e fazer a pergunta: de onde vem o meu socorro? E declarar e confirmar que o socorro vem do Senhor. É Ele que nos dá o auxílio, o refúgio, a fortaleza. O que tiramos de lição, aplicação para as nossas vidas, é que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos voltar toda a nossa confiança naquele que nos protege, naquele que tem cuidado de cada um de nós. Esse foi o PGM da TV de hoje. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração. Não sai daí que ainda voltamos após um rápido intervalo. Deus te abençoe. Minha resposta vem do Senhor. Minha esperança está em Ti. Alô, Sociedade Mossoroense, aqui quem fala é pastor Alan George, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial. Temos um ministério chamado Rede 3D, que é o Ministério de Adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente decidir, divergir, dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede, todas as quintas-feiras às 19h30, na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBN tem o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. você está convidado aí. Nós esperamos você. Esperando você aqui. Vem! Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Já estamos terminando o programa. Hoje foi muito abençoado com a mensagem do pastor Alan, com a participação dos nossos irmãos, do nosso pequeno grupo. Nós queremos deixar o convite para que você venha nos encontrar na nossa igreja, quarta-feira, 6 horas da noite, domingo, 6 horas da noite. No sábado temos o culto jovem, às 7h30 da noite. Você tem várias oportunidades durante a semana nos pequenos grupos missionários de confraternizar com todos nós que fazemos parte da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Antes de terminar, nós queremos mandar um alô aqui para Sinádia, a esposa do pastor Alan, estava nos assistindo pelo Facebook. Cleiton Gomes estava nos assistindo, meu irmão Jonas Nobre, minha mãe, Dona Deusirene, estava nos acompanhando. Nós temos que mandar um alô também para irmã Diaceira e irmão Rubens, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos mandar um alô também para o Felipe e Tarsila, que são jovens da nossa igreja, que estão fazendo seminário lá no Rio de Janeiro. Um alô para vocês, um alô para o Lino também, para o Rael e para a Andréia. Um alô para Elizabeth, seu noivo, irmã do nosso irmão Vladimir. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana na presença do Senhor, que você se achegue mais a Ele, que você leia mais a Bíblia e se apegue mais a Ele em oração. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado por nos acompanhar nesta segunda-feira, e amanhã e depois tem mais com outras igrejas nesse mesmo horário aqui, fazendo parte dos Batistas na TV. Muito obrigado e fiquem com Deus. Gostaria de pedir um minuto da atenção de vocês.